Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ela aqui, Ana Cate, editora do BDM Online. Ana, atualiza então pra gente a agenda da Rosa Riscala hoje. Bom dia, Débora. Pois é, o presidente do Fed, Jerome Powell, fala hoje às 13h20 e dificilmente ele vai contra o mercado, que hoje aposta todas as fichas, em um corte de 25 pontos base no juro americano. A projeção no CME é de quase 100% por um corte no dia 29 de outubro. Não há indicadores econômicos previstos nos Estados Unidos, então o dia é do Jerome Powell. Mas outros membros do BC americano também discursam hoje e todos eles votam no comitê do FONC esse ano, então são falas que vale a pena a gente prestar atenção. A Michelle Bowman fala às 9h45, o Christopher Waller, que é um dos cotados pela gestão Trump para presidir o Banco Central a partir do ano que vem, ele discursa à tarde, às 16h25, e a Susan Collins às 16h30. Na agenda da zona do euro, sai o relatório da Agência Internacional de Energia, com a análise das tendências de oferta e demandas globais de petróleo bruto. E mais cedo saiu o índice de expectativa econômica ZEOL da Alemanha, publicado, hoje cedo subiu 2 pontos para 39,3 em outubro, que é o nível mais alto desde o pico de 3 anos em julho, mais aquém da expectativa do mercado, que era de 40,5 pontos. A tradução desse número é que as esperanças de uma recuperação médio prazo permanecem na Alemanha, apesar da incerteza com o programa de investimento do governo e do cenário global. Também na zona do euro, esse mesmo índice caiu a 22,7 de 26,1, menor nível em 5 meses. E às 14 horas teremos uma fala do presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, e à noite, às 22h30, a China divulga os índices de inflação ao consumidor e ao produtor de setembro. Débora. É isso, ainda temos temporada de balanços apenas começando, então ainda vamos falar bastante sobre isso por aqui. Os grandes bancos lá nos Estados Unidos dão abertura aí para essa temporada e tem mais resultado para hoje, né, Ana? Tem sim, vocês acabaram de dar o JP Morgan e o Wells Fargo, né, que subiu o resultado, né? Uhum. E ainda tem o Goldman Sachs antes da abertura também e o Citi após o fechamento do pregão. Bom, além dos juros mais baixos, né, a economia, os bancos também se beneficiam da economia americana, né, que tem se mostrado muito resiliente, sustentando empréstimos, impulsionando a parte do crédito ao consumidor e comercial, né? O investidor também deve observar os comentários sobre as perspectivas mais amplas desses bancos, por causa das incertezas, né, em torno aí da geopolítica, dos gastos fiscais. No Brasil, o destaque dos indicadores hoje é o volume de serviços medido pelo IBGE em agosto, que sai às 9 horas da manhã e deve vir estável. Se for confirmada essa perda de fôlego do indicador, isso pode sinalizar a menor pressão para a inflação do setor, que vem sendo aí um importante foco de atenção do Copom para manter a política monetária conservadora. Na agenda de Brasília, o ministro Fernando Haddad vai às 10 horas à sessão de debate da CAI do Senado sobre o projeto de reforma do imposto de renda. O Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está em Washington para a reunião anual do FMI, do Banco Mundial. E o diretor de política monetária, Newton Davis, também foi e tem audiência com investidores organizada pelo HSBC às 15h30. Hoje o mercado pode ficar um pouco na defensiva, esperando um novo pacote após a derrota da MP do IOF na semana passada, porque é claro que o governo vai se mexer para tapar esse rombo no orçamento, que é estimado em 46 bilhões de reais até 2026. Mas a reunião do governo para discutir alternativas de receita é só amanhã. O Lula voltou ontem à noite da Itália e prometeu essa reunião assim que chegasse. E o Lula já antecipou que mira fintechs e bets. O mercado tem medidas que compliquem a situação fiscal, então as especulações são muitas. Cogita-se a volta do IOF, que gerou toda a polêmica lá atrás, a mudança da meta fiscal, cortes de emendas parlamentares, antecipação dos leilões de pré-sal, mais dividendos do BNDES, cortes seletivos e medidas também baseadas em decretos. Em resposta à derrota da MP, o presidente Lula orientou a ministra Gleisi Hoffmann a passar a faca nos aliados do Centrão, ou ex-aliados, né, especialmente nos indicados por Ciro Nogueira, do PP, e por Gilberto Kassab, do PSD. A Gleisi, numa entrevista ontem, evitou usar o termo retaliação,
mas admitiu que o governo está aproveitando para arrumar a base e também disse que quem votou contra optou por sair do governo. Até agora, perderam os cargos vários indicados do PP, União Brasil, PSD, MDB e também do PL para postos de comando em bancos e estatais como Caixa, os Correios e FAM, além das superintendências regionais do Ministério da Agricultura e do DENIT. O indicado por Arthur Lira, do PP, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, foi poupado porque o Lira se ausentou na votação da MP 1303. Então, o dia de hoje só termina amanhã, né, Débora? Longo, será longo, minha querida, será longo. Bom, vamos lá, porque por fim ainda temos essa questão de Estados Unidos e China, não está totalmente resolvida essa história toda, ainda causa bastante apreensão, né? É, sim, ontem os mercados corrigiram os excessos da última sexta-feira, né, quando o Trump causou um pânico, né, por taxar a China em 100%, mas mudou a conversa em menos de 48 horas. Os investidores se convenceram ontem de que se trata de mais uma estratégia do Trump, que é bater forte para aumentar o poder de negociação e comprou essa chance de um desfecho positivo à nova crise tarifária. Mas também o mercado sabe do alto poder de negociação da China. Então, a crise causa apreensão, sim. Hoje cedo tem uma notícia da Bloomberg de que a China sancionou as unidades americanas de uma gigante sul-coreana de transporte marítimo e ameaçou medidas retaliatórias contra esse setor. Essas medidas da China intensificam uma disputa antiga com os Estados Unidos sobre o domínio marítimo, né? E essa é uma briga que tem implicações para a economia global, já que os navios, né, que movimentam o comércio internacional. Agora, há pouco os futuros de Nova York estavam em queda e o dólar subia levemente ante moeda pares. Porque também outro assunto que começou a pesar é a paralisação, né, do governo americano. Há toda uma falta de perspectiva de um acordo entre a Casa Branca e os senadores democratas. Os Estados Unidos completam hoje 14 dias parados, né? Esse pode ser o shutdown mais longo da história. Eles estão sem divulgação de dados econômicos, sem o pagamento de salários aos funcionários públicos federais, né? Muita demissão e também ameaça de provocar cancelamento de voo e até fechamento de instituições culturais. Em 2019, o governo ficou 35 dias parado, né? Na época, o Trump era o presidente, ele exigia fundos para construir o muro, né, na fronteira com o México. E hoje o Senado americano estava. Bom, ontem o Senado americano estava fechado, né? Por causa do feriado de Dia do Colombo. Então, retoma os trabalhos hoje. Então, a gente vai acompanhar se tem alguma solução para isso, Débora. Vamos mesmo acompanhar, acho que a gente ainda vai falar também bastante sobre isso por aqui. Minha querida Ana, um bom dia para você, uma ótima terça-feira. Até amanhã. Bom dia, Débora.